Nação. Acabou de sair agora. Rapaz, a notícia é quente. O bagulho tá fervendo aqui nos bastidores do Mengão, tá ligado? Parece que já temos 4 nomes cogitados pra chegar com tudo nessa janela de 2026. É reforço de peso chegando, mas, como sempre, tem aquela história de quem pode sair também, né? Já estão pintando umas possíveis despedidas do nosso elenco. Na moral, o mercado vai se movimentar que nem maré alta aqui na Gávea. Os rumores são fortes e alguns nomes de respeito estão sendo ventilados. Saca só, estão falando em Neymar, o craque da camisa 10, e até o goleiro Gabriel Brazão. Esses nomes de peso no nosso time ia ser sacanagem com os antes. O foco do Flamengo para essa janela de reforços já está definido. Precisamos de um goleiro para ser reserva do Rossi. Um zagueiro para fechar a lacuna que a gente sentiu nessa última temporada. Porque por mais que a gente tenha 3 excelentes zagueiros, quando precisou de mais uma opção, deu ruim. O João Victor, por exemplo, não estava tão pronto quanto a gente esperava. E claro, um atacante de lado. Quando o Pedro sai ou se machuca, o Felipe Luiz teve que quebrar a cabeça para improvisar, tá ligado? Essa é a prioridade. E falando em saída, já estava no radar que o Michel e o Cebolinha podiam vazar. O Juninho, que foi uma contratação do Boto que realmente não engrenou, já está encaminhado para o Pumas do México. A saída dele, junto com a do Michel, pode abrir espaço para esse atacante de lado que a gente precisa tanto. Sobre o Cebolinha, mano, a história é mais complexa. Ele queria mais minutagem em 2026, deixou isso claro, mas no final da temporada, ele furou a fila, como se diz, e ganhou mais espaço no elenco. A informação que tenho é que o Felipe Luiz conta com ele, se ele quiser ficar. Mas o Cebolinha quer jogar mais, velho, mesmo com os minutos que ele teve no final. Ele não tem certeza se vai ter a minutagem que espera em 2026. Então, se chegar uma proposta interessante, pode ser que ele saia. PQP seria uma perda, mas o jogador que não quer estar 100% focado é Porta. Mas, antes de pensar no futuro, vamos falar do que foi 2025. Que ano, nação, o Flamengo não tem do que reclamar. Viver algo parecido com 2019 parecia um sonho distante, né? Aquele retorno do Mr. Jesus. Mas o destino quis que o Felipe Luiz, uma espécie de pupilo do português, trilhasse um caminho parecido. Depois de encerrar 2024, que na verdade foi 2025, tá ligado? Na transcrição deu uma bugada. Mas a gente entende. Em alta com o título da Copa do Brasil, o Felipe Luiz ganhou o respaldo da nova diretoria. O presidente Eduardo Batista trouxe o José Boto para tomar conta do futebol. E ele chegou com a meta clara. Menos cremos. Críticos, eu acho. E mais torcida feliz em dezembro. Sem engenharia de resultados, mas sim com bola rolando. Rapaz, diferente da antiga gestão, o José Boto priorizou o Campeonato Brasileiro. Nos últimos anos, a gente nem brigava pelo título, né? E não ficou só na teoria. Desde a 3ª rodada, o Mengão estava entre os 3 primeiros. Até poupou jogadores na Copa do Brasil, o que acabou custando a eliminação para um time lá do Sul, Atlético PR, né? Mas, mesmo com umas derrapadas, o time provou em campo e com uma rodada de antecedência, o Flamengo conquistou o 9º brasileiro da história. Mas faltava a Libertadores, né, parceiro? Depois de uma fase de grupos meio irregular, o time cresceu na hora certa. Deixou para trás o Internacional, o Estudiantes, nos pênaltis, e segurou o Racing com 1 a menos na Argentina. Na decisão só podia ser Flamengo e Palmeiras de novo. Era a chance da revanche de 2021, e a gente não só se vingou como se tornou o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores. Lembra do Monumental de Lima? Pois é, o palco daquela finalíssima foi lá de novo. O mesmo estádio onde a gente conquistou a Libertadores depois de 38 anos, em 2019. E nesse mesmo lugar, o Mengão se tornou o brasileiro que mais vezes ergueu a taça mais desejada da América do Sul. É muita glória. E o Felipe Luiz, perguntado se esperava tanta coisa, mandou essa. Claro que eu esperava. Na minha vida eu sempre pensei em conquistar títulos. Sempre pensei grande. E hoje o Flamengo me proporciona isso, proporciona não só para mim, senão para os jogadores, essa possibilidade. Essa temporada de 2025 também serviu para a gente se provar contra os clubes europeus. Por mais que a gente não tenha sido o campeão do Mundial de Clubes, o desempenho foi absurdo.
Nos Estados Unidos, a gente meteu 3-1 e foi campeão do Super Mundial. E no Catar, só caiu para o Paris Saint-Germain nos pênaltis, ficando muito perto de gritar, é campeão. Foi a prova de que a gente é realmente o melhor da América e pode bater de frente com qualquer um. Tipo assim, o ano de 2025 pro Flamengo foi tipo um bolo de casamento com várias camadas, tá ligado? Teve a nata carioca com o Carioca, a Supercopa do Brasil, a Libertadores, o Campeonato Brasileiro. Só faltou a cereja do bolo, que era o Mundial. Mas, como disseram, se a gente tivesse vencido invicto, não seria uma cereja, seria um melancia de tão grande. Mas agora, voltando para o futuro, temos um ponto crítico, hein, nação? As viagens foram muitas, a última delas do Catar para o Rio de Janeiro. E dois dos principais responsáveis por todo esse sucesso rubro-negro em 2025 e não 2005, como deu na transcrição. O técnico Felipe Luiz e o diretor de futebol José Boto ficaram na Europa. Os dois só têm contrato até o fim do ano, 2025 no caso. E a situação deve ser resolvida na próxima semana. Essas renovações são consideradas fundamentais para que 2026 seja tão bom quanto foi 2025. Não é fácil repetir todo esse sucesso, a gente sabe, mas o Flamengo está muito à frente de todos os rivais no sentido de organização e estrutura financeira. A frase que fica, e que bota medo em muito adversário, é aquela que diz: o torcedor do Flamengo está ficando feliz e o adversário preocupado. Teve um papo que rolou, meio que uma frase de efeito que é tipo assim: se eu quiser, eu acho que é 1 bilhão para continuar ganhando a porra toda. Eu posso. É mole ou precisa desenhar? Esse é o nível de poder que o Mengão atingiu. E aí, nação, o que vocês acham desses nomes que estão sendo cogitados? E as saídas, quais vocês acham que seriam menos sentidas? Manda a tua opinião nos comentários. Eu sou o Zé do Mengão e aqui é Flamengo o ano inteiro. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí no Mengão Tube, ativa o sininho para não perder nadinha e compartilha com a galera. E aí, o que você achou? Manda tua opinião nos comentários. Mengão, sempre!